Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos abordar agora o Teorema dos Eixos Perpendiculares, que é um outro teorema que nós utilizamos em conjunto, com o Teorema dos Eixos Paralelos, para poder determinar o momento de inércia, de algum eixo, dado o conhecimento do momento de inércia com relação a outros eixos. No caso, o Teorema dos Eixos Perpendiculares ele é um pouco mais específico do que o dos eixos paralelos, que a gente abordou no último vídeo. No caso, o Teorema dos Eixos Paralelos vale para qualquer tipo de corpo, desde que você queira, a partir do momento de inércia com relação a algum eixo que passe pelo centro de massa, você quer determinar de algum outro eixo que seja paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. No caso do Teorema dos Eixos Perpendiculares, a gente não pode aplicar isso para todo o corpo. O Teorema dos Eixos Perpendiculares ele só é aplicado para corpos planares, ok? Para corpos que, se não são planares, têm uma espessura muito pequena, de forma que eles podem ser aproximados por um corpo planar, ok? Tem que ser um corpo que está todo no mesmo plano. Então, por exemplo, se você tem algum material sólido, dessa forma, você não pode aplicar o Teorema dos Eixos Perpendiculares. Ele serve para materiais, mais ou menos dessa forma daqui, imagina que você tem um corpo aqui com uma espessura muito pequenininha, ok? De forma que a gente pode aproximá-lo por um plano. Então, enfim, são para corpos dessa forma, corpos planares. Pois bem, vamos fazer igual a gente fez no último vídeo e enunciar primeiro qual que é o Teorema dos Eixos Perpendiculares para depois demonstrá-lo. No caso, a demonstração desse teorema é até mais rápida do que a dos eixos paralelos, que foi do último vídeo, que inclusive já foi uma demonstração rápida. Ok, mas vamos lá. Primeiramente, o que o Teorema dos Eixos Perpendiculares nos diz? O que ele nos diz é o seguinte, pegue um corpo que é planar e calcule o momento de inércia com relação a dois eixos perpendiculares entre si e que estão exatamente nesse mesmo plano, ou seja, estão em cima do corpo. Então, por exemplo, imagine que você tem, você calculou, você tem em mãos o momento de inércia com relação a esse eixo e você tem o momento de inércia com relação a esse eixo daqui. Ok? Dois eixos perpendiculares entre si. Ok? Então, vamos supor, vamos dar nomes aqui, vamos supor que esse aqui é o eixo 1 e esse aqui é o eixo 2, que são perpendiculares entre si. Então, você determinou quanto é que vale o I1 e quanto é que vale o I2. O que o Teorema dos Eixos Perpendiculares nos diz é que, conhecendo o momento de inércia desses dois eixos perpendiculares entre si e que estão no plano desse corpo que a gente está analisando, então, nós também conhecemos qual que é o momento de inércia com relação a um terceiro eixo que é perpendicular a esses dois primeiros e que, portanto, é perpendicular ao corpo, ao plano que o corpo está. Ok? Pelo teorema, então, só deixar claro que é 90 graus aqui, 90 graus, 90 graus. Ok? Enfim, pelo teorema dos eixos perpendiculares, a gente tem que o I3 ele é igual ao I1 mais o I2. Ok? Então, enfim, esse é o teorema. Para demonstrar esse teorema, o procedimento ele é análogo ao que a gente fez no Teorema dos Eixos Paralelos, que é, vamos escrever, por definição, como é que a gente faz para poder calcular o momento de inércia do eixo 3, do eixo 1 e do eixo 2. E depois a gente vai relacionar esses caras. Ok? E, bom, vamos lá, para a gente poder fazer esse cálculo, levando em conta esses três eixos, como eles são perpendiculares entre si, eu vou dar um nome para eles. Vou dar o nome de eixos X, eixo Y e eixo Z. Ok? Mais especificamente, eu vou chamar de eixo X esse cara daqui, eixo Y esse cara e eixo Z esse cara daqui. E aí, por conta disso, eu vou até reescrever o Teorema dos Eixos Perpendiculares de forma que IZ é igual a IX mais IY. Ok? Para ficar, já com essa cara daqui, desses, com esses nomes que a gente colocou. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz para poder calcular cada um desses caras? Como é que a gente faz para calcular o IX, o IY e o IZ? Bom, independente de qual eixo você está analisando, qual que é a natureza do corpo que você está analisando, o procedimento é sempre o mesmo. O IX vai ser integral de SX quadrado dm, o Y integral de SY quadrado dm e o IZ integral de SZ quadrado dm. E no caso, SX, SY e SZ é a distância do pedacinho de massa dm para o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. SX, SY e SZ podem ser escritos diretamente em termos das coordenadas X, Y e Z. E é fácil ver isso pelo seguinte, vamos pegar um pedacinho genérico aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho genérico, esse pedacinho de massa dm. Começando pela parte em X, Quem é o SX? A distância
para o eixo x desse pedacinho de massa. A distância para o x é esse cara daqui, ó. Agora, percebam que essa distância para o eixo x corresponde ao que, ó, esse cara daqui é exatamente a coordenada y desse pedacinho de massa dm em módulo, ok? Consequentemente, o nosso sx pode ser substituído por um módulo de y. Sx² vai ser módulo de y², que é simplesmente y². A coordenada y mesmo ao quadrado, ok? Esse cara daqui é o módulo de y. De forma análoga, quem que é o SY? O SY corresponde a essa distânciazinha daqui. Agora, quem que é essa distância? Percebam que essa distância daqui, olha só, corresponde exatamente à coordenada x em módulo, né? Consequentemente, esse cara daqui é o módulo de x, certo? E, ou seja, a gente pode substituir o SY² por módulo de x², que é simplesmente x², ok? E quem que é o SZ? Né? Bom, de forma análoga, eu vou até colocar aqui outra cor, né, para não confundir, laranja. O SZ vai ser a distância, né, por definição, desse cara para o eixo Z, que é este cara daqui, ó. Agora, percebam que esse SZ corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, né, com catetos módulo de x e módulo de y. Ou seja, aqui a gente tem a relação de que SZ² é igual a x² mais y². Certo? Ou seja, a gente pode, né, substituir esse SZ² por x² mais y². Isso daqui, né, integrado, né, em dm. Né? A partir disso, a gente já tem em mãos, praticamente, a demonstração do teorema dos eixos perpendiculares. Porque, né, basta a gente, né, enfim, aplicar o fato de que a integral ela é uma operação linear. Né? Então, né, ou seja, integral da soma é a soma das integrais. Esse cara pode ser dividido entre integral de x² dm mais integral de y² dm. Agora, quem que são esses caras? Esses caras daqui são ix e y, né? Mais especificamente, y mais ix. E, portanto, né, ou seja, né, a gente acaba de chegar aqui, que o iz é igual ao ix mais y, né? E, portanto, temos aqui demonstrado o nosso teorema dos eixos perpendiculares. Mas então é isso, né? Um teorema bem simples de se entender, né? E bem fácil também de ser demonstrado, né? Mas que é extremamente importante e útil, né? Quando a gente vai resolver os problemas, enfim, analisar a dinâmica envolvendo rotação de corpos rígidos. Né? Um comentário que eu gostaria de fazer aqui é que, vamos lá, além do teorema dos eixos perpendiculares ser bem mais limitante do que o teorema dos eixos paralelos, né? Pelo fato de que a figura precisa ser plana, percebam também que o teorema dos eixos perpendiculares tem uma desvantagem com relação ao dos eixos paralelos, é que ele não relaciona só dois, né, momentos de inércia, ele relaciona três. Então, por exemplo, se você tem o ix somente, você não consegue determinar, a princípio, nem o iz, nem o iy. Você precisa de dois momentos de inércia para determinar de um outro eixo, né, de um terceiro eixo. Coisa que não acontece, né, com o teorema dos eixos paralelos, que a partir do conhecimento de um momento de inércia, né, com relação a um eixo, você consegue determinar de qualquer outro eixo paralelo. Né? Em compensação, dependendo da figura que você tem, né, se ela for simétrica o suficiente, você consegue, né, simplificar essa expressão para, conhecendo um único momento de inércia, você saber o do eixo perpendicular. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Vamos pegar aqui um dos exemplos mais simples da gente pegar, né? Enfim, de eu ilustrar isso que eu comentei. Imagina que a figura planar que a gente está analisando é um disco. Okay? Imagina que você tem aqui um disco e você está querendo determinar qual que é, né, o momento de inércia com relação a esse eixo daqui. Né? Por exemplo, né? Vamos imaginar que você está querendo determinar com relação a este eixo. Ok? E você, no caso, né, só conhece o momento de inércia com relação a esse daqui, porque esse daqui a gente calculou. Né? Esse cara daqui, se eu chamo ele de iz, a gente já sabe que esse cara daqui é meio, olha lá, meio de mr², sendo que m é a massa desse disco e r é o raio dele. Ok? Mas você quer determinar qual que é esse momento de inércia. Como é que você pode determinar? Você pode usar diretamente o teorema dos eixos perpendiculares. Pelo seguinte, né, pela simetria do disco, eu imagino que deve ser claro para todo mundo que qualquer eixo que você pega, que passa pelo centro desse disco, né, e que está no mesmo plano do disco, eu acho que deve ser claro que o momento de inércia com relação a qualquer um desses eixos é igual. Certo? Por quê? Porque se você pega um disco e você roda, ele é igual. Então, qualquer eixo que você vai analisar o disco, né, vamos lá, se aqui está o disco, tanto faz você analisa com relação a esse eixo, qualquer eixo que seja aqui paralelo, né, ao plano do disco, que esteja no plano do disco, vai dar o mesmo momento de inércia.
Significa o quê? Significa que se esse cara daqui é o eixo x e, portanto, vai ter um momento de inércia ix, e esse cara daqui, né, é o eixo y e, portanto, tem um momento de inércia iy, pela simetria do disco, a gente sabe que o ix vai ser igual ao iy. Consequentemente, né, pelo teorema dos eixos perpendiculares, a gente chega que iz é igual a 2 vezes ix, que é o momento de inércia que a gente está querendo calcular, né, o ix. Agora, o iz a gente conhece, a gente já calculou ele antes, né, meio de mr². Esse cara daqui vai ser igual a 2 vezes ix, ou seja, o momento de inércia com relação ao eixo x ou qualquer outro eixo, né, que passa pelo centro do disco e que seja, né, que esteja no mesmo plano do disco, né, vai ser 1/4 de mr². Né? Enfim, a gente trabalha com um bocado de figuras que são planas, né? E para essas figuras planas, né, o teorema dos eixos perpendiculares é extremamente útil, né, principalmente quando a figura que a gente está analisando ela é simétrica, ok? E um ponto importante, só para poder finalizar, é que, de maneira geral, a gente sempre pega as coisas com relação ao centro de massa, mas percebam que eu não usei a noção de centro de massa em nenhum momento aqui, ok? Então, por exemplo, você poderia, né, aplicar o teorema dos eixos perpendiculares para outros eixos que não passam pelo centro de massa. Então, por exemplo, você tem aqui o do disco, e você quer determinar, por exemplo, qual que é, né, o momento de inércia com relação a esse eixo daqui, ó. É o eixo perpendicular ao plano do disco, mas que está, né, enfim, não passando pelo centro, mas sim pela beirada. Né? No caso, esse momento de inércia, você pode escrever ele, né, a partir do momento de inércia, por exemplo, desse cara daqui, e com relação ao momento de inércia nesse eixo daqui. Ó. Enfim, né, quaisquer dois eixos, né, desse tipo, que são perpendiculares entre si e que estão no plano da figura que a gente está analisando, podem ser utilizados, né, enfim, a partir do teorema dos eixos perpendiculares, para poder determinar qual que vai ser, né, o momento de inércia com relação a esse eixo que está, né, perpendicular ao plano do nosso material, né, enfim, que a gente está calculando o momento de inércia. Mas então é isso. Né, dado esse cálculo, a demonstração, né, enfim, e esses comentários ao final, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Né? Então, dado isso, volto com vocês nos próximos vídeos para a gente continuar discutindo, né, o contexto de rotações na mecânica.